Bom dia, Gilson, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Hoje eu entrei uns 3 minutinhos atrasado, que eu fui pegar o suporte aqui e acabei me demorando. Mas vai dar certo. E aí, como foi o fim de semana? Hoje já é dia 4 de dezembro, estamos aí a caminho do Natal, do Ano Novo. A nossa série de lives dos 21 dias acaba dia 10 de dezembro. Os 21 dias, né? Hoje é o 15º dia de uma nova consciência para a gente buscar uma vida mais leve e feliz. E hoje eu vou começar com uma pequena prática e logo em seguida nós vamos falar sobre o segundo sofrimento, né? O que é o segundo sofrimento? A gente já sabe que apenas 10% do nosso sofrimento, de tudo que nos acontece, está fora do nosso controle, né? São aquelas situações da vida em que não podemos fazer realmente nada e que vamos para... Legal, Jesus. O meu também, foi cheio de muitos eventos, muitas emoções, foi maravilhoso. E apenas 10% do que nos acontece, nós não podemos realmente fazer nada, não podemos evitar, né? São aquelas circunstâncias da vida que nós vamos ter que passar, não tem jeito, né? Tem um momento que nós vamos passar por um acidente, que nós vamos ficar doentes, né? Que nós vamos ter que enfrentar situações com pessoas desagradáveis, que nós vamos nos dar aquela topada do pé do dedinho no móvel. Mas 90% de tudo que nos acontece depende das nossas escolhas, né? Depende de como vamos ver as situações, de como vamos escolher viver, né? Eu sempre dizia para os meus filhos, desde pequenininho, eu acordava mal-humorado, né? Eu falava todo dia assim: todos os dias, quando você acorda, você tem uma oportunidade para ser feliz e uma oportunidade para não ser feliz. Isso depende da sua escolha, né? A gente tinha aquele ditado de assim, acordou com o pé direito, né? Se botasse o pé direito nele, acordou com o pé direito, quer dizer que dá sorte, você vai ser feliz. Não, a felicidade não é uma questão de sorte, de circunstâncias, né? Viver uma vida feliz é uma questão de escolha. Nós vamos entender isso. Então vamos fazer uma pequena prática primeiro, para a gente chegar, se abrir. Faça 3 respirações profundas. Vai puxando seus ombros para trás, encaixando suas escápulas, ajustando a sua postura, trazendo uma postura de consciência, de alerta, alinhando a sua coluna. Vai trazendo a sua mente para este momento, tomando consciência do seu corpo, da sua respiração. E aos poucos vai percebendo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. E vai deixando os seus pensamentos se assentarem. Deixando a sua respiração adotar um ritmo natural. No que for possível para você, tente se manter alerta com a intenção de apenas ficar neste momento, o quanto for possível, percebendo os pensamentos que surgem, sem julgamentos, com curiosidade e abertura a tudo que acontece, momento a momento. Vai percebendo que a cada instante surgem pensamentos,
que os pensamentos, eles aparecem espontaneamente, independentemente do que queremos, fazemos. Mas que a cada momento que você toma consciência dos seus pensamentos, você pode perceber, reconhecer esses pensamentos e escolher trazer a sua atenção de volta para este momento. Com gentileza, paciência, percebendo a cada instante que você tem mais uma oportunidade de voltar para este momento, para a sua respiração. Então vai tomando consciência, o ar passando pelas suas narinas, pela sua garganta, se entregando ao fluxo, ao movimento dessa respiração. Esse ir e vir da sua respiração, reconhecendo que você pode fazer esse movimento quantas vezes forem necessárias. E que a cada vez que a sua mente se distrai e se dispersa em pensamentos, é mais uma oportunidade para você exercitar a sua paciência, sua gentileza e a sua intenção de trazer a sua atenção para este momento. Fique alguns instantes com esse sentir da sua respiração. Reconhecendo de repente alguma sensação que surge, que te chama mais atenção. Talvez algum som. Perceba às vezes como os pensamentos surgem a partir de algum estímulo. Como a nossa mente tem uma tendência a se prender, a criar histórias, a viajar. Está tudo bem, as nossas mentes, elas foram feitas para pensar. E cada vez que você percebe para onde sua mente foi, quais pensamentos que surgem, você já está consciente do que acontece na sua mente. E você pode reconhecer isso e voltar novamente a sentir a sua respiração. Reconhecendo que a sua respiração está sempre presente. E se permite ser uma âncora para você voltar para este momento. E vai se abrindo para reconhecer tudo aquilo que está presente, seja agradável, desagradável ou neutro. Tomando consciência de como que o seu corpo, a sua mente e as suas emoções reagem diante de cada situação. Percebendo a sua tendência talvez de se prender, se agarrar mais àquilo que é agradável e a fugir do que é desagradável. Ou talvez até de se prender àquilo que é negativo, aos problemas, às preocupações, aos fazeres. Percebendo que a cada instante você tem um direito de escolha de onde colocar a sua intenção, a sua atenção.
E aos poucos vai expandindo a sua atenção para o seu corpo como um todo, percebendo o peso, os pontos de apoio, a sua temperatura, reconhecendo os sentimentos que ficam, os pensamentos. Vai expandindo a sua atenção, reconhecendo o ambiente ao seu redor. Soltando toda e qualquer tensão desnecessária. Vai soltando as preocupações, seus ombros, sua face. E aos poucos vai mexendo, abrindo seus olhos, se você estiver com os olhos fechados, trazendo essa prática ao final. Trazendo a consciência para cá de volta. E você pode, de repente, fazer um movimento que o seu corpo peça. Dar aquela espreguiçada para acordar. E aí, gente, chacoalha, trazendo uma energia aí, um sorriso. Se abrindo para mais um novo dia. O que é o segundo sofrimento, gente? O que é o segundo sofrimento? Eu não sei se você durante essa prática percebeu, mas a cada situação, a cada momento, a cada estímulo, a cada dor, né? Ou a cada nada, toda hora a nossa mente vai trazendo pensamentos, né? Vai trazendo interpretações, preocupações, lembranças, memórias. A cada momento a nossa mente se prende, se engaja, analisa, e a nossa mente vai pulando de pensamento em pensamento, de galho em galho, né? É como um macaco pulando de galho em galho. Um pensamento leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. E nós passamos a maior parte do tempo divagando, pulando entre esses galinhos com esses pensamentos, sem consciência do que acontece aqui nessa cabecinha. Mas quando a gente começa a trazer consciência para o que estamos pensando, nós conseguimos o poder de escolha, de para onde vamos colocar a nossa atenção. Porque, na verdade, se você parar para pensar, o que são pensamentos? Gente, hoje tá frenético, tá todo mundo viajando, porque tá passando avião de segundo em segundo aqui. O que são os pensamentos? Você já parou para pensar nisso? Nós passamos a vida presos aos pensamentos como se eles fossem reais, como se eles fossem coisas concretas. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você tem sonhos, imagina, né, situações, e isso traz reflexos no seu corpo físico, né? Isso afeta as nossas emoções, isso afeta o nosso corpo físico, isso é real, tá? A ligação dos nossos pensamentos com as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa realidade é real. Mas os pensamentos, eles são apenas eventos mentais. Eles estão apenas no mundo das ideias, né? Os pensamentos são só pensamentos. Os pensamentos não são reais. E quando a gente aprende a reconhecer e perceber que nós podemos nos desprender dos pensamentos, nós ganhamos um grande poder, uma grande liberdade. Por quê? Porque nós nos desprendemos desse ciclo, né? Desse ciclo de pensamentos que às vezes nos levam ao segundo sofrimento. O que é o primeiro sofrimento? Imagina uma situação, algo que seja muito difícil para você, que te traga desconforto, né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo do falar em público. Por quê? Porque é um dos maiores medos de todas as pessoas, né, da história. Dizem que é o segundo maior medo, ele só vem depois da morte. Alguns dizem que falar em público é um medo maior até mesmo do que a morte. Porque por trás disso tem a nossa necessidade de aprovação
E quando nós temos um desafio ou uma necessidade de falar em público, ou só pensamos nessa situação, imediatamente nos vem algum desconforto, né? Uma dor, um sofrimento. Pensa em qualquer medo seu. Se você tem medo de andar de avião, né? Se você tem medo de, sei lá, pensa aí numa coisa que é difícil para você. E quando a gente tem medo de falar em público, o que acontece logo depois, né? Imediatamente depois que você imagina que você precisa subir num palco, falar numa reunião. Logo em seguida, começam a surgir os pensamentos. E se eu tiver um branco e não conseguir falar? Né? O que surge nessa hora? E se as pessoas não gostarem? E se for uma apresentação de trabalho, e se eu falar besteira e for mandado embora? Né? E se eu passar ridículo lá? Né? E se as pessoas não gostarem do que eu falei? Né? O que vai acontecer se eu cometer um erro, uma gafe daquelas? Vão rir da minha cara, né? E se rirem da minha cara? E se me der dor de barriga? É normal, às vezes sentimos até dor de barriga. E tudo isso que vem, que surge em milésimos de segundo, são apenas pensamentos. Até que você suba ao palco, né? Nada disso realmente aconteceu. Tudo isso são pensamentos. E depois que surgem todos esses pensamentos, fica mais difícil, né? Você fica com mais medo, com mais angústia, né? E a gente se prende a esse monte de pensamentos e a gente sofre. Esse é o segundo sofrimento. Porque o primeiro sofrimento, aquele que nós não podemos negar que vem, é o medo de falar em público, né? Os outros medos, né? Aquelas preocupações, né? Que podem vir depois disso, elas são apenas pensamentos. E se nós pudéssemos, né, escolher ficar apenas com o primeiro sofrimento, ok, eu tenho medo de falar em público. Talvez fosse muito mais fácil, né? Ficar só com esse medo, do que ter que carregar junto imediatamente, porque esses pensamentos seguintes, eles surgem no mesmo instante, são milésimos de segundo, né? E isso é que nos causa um segundo sofrimento. E quando nós estamos diante de um sofrimento, nós perdemos muitas vezes, né, a nossa habilidade de fazer escolhas. Por quê? Porque estamos presos nesse segundo sofrimento. Existe uma fábula que conta a história de uma princesa num reino tão distante e em que ela estava passeando no reino, a princesa, lá andando, e ela deu uma topada no dedão, numa raiz, no chão, e machucou o seu pé. E ela ficou muito angustiada, com muita aversão e com muita raiva. E ela procurou o primeiro-ministro do reino e falou para ele que queria que ele cobrisse todo o reino com um tapete de couro, para que mais ninguém topasse o seu pé em nenhum lugar e se machucasse. Ela queria proteger todos os pés, né? Todas as pessoas, e nunca mais correr o risco de dar uma topada no seu pé e machucar. Só que o primeiro-ministro, muito sábio na hora, sabia que se ele levasse essa questão para o rei, como sempre fazia tudo que a sua filha queria, o mandaria colocar um tapete de couro por todo o reino. E isso sairia realmente muito caro, muito dispendioso e seria muito difícil. E então ele pensou e resolveu sugerir à princesa: e se nós colocássemos uma proteção de couro sobre os seus pés, né, ao invés do reino inteiro, e protegêssemos o seu pé, para quando você passar de novo não machucar-se, né? Quando você batesse, você não mais machucasse os seus pés. E ele achou uma solução para o problema da princesa, né? Sem ter um dispêndio,
grande outro, talvez um outro problema, né? A solução que a princesa achou no primeiro momento poderia trazer vários e inúmeros problemas, né? E a princesa concordou e assim surgiram os sapatos. Passaram a existir os sapatos. Percebe como às vezes a nossa incapacidade diante da dor pode nos levar a soluções por aversão à dor, pode nos levar à busca de soluções que talvez sejam mais problemáticas do que o próprio problema. Diante da dor, né, e da dificuldade, muitas vezes, entrando no sistema de luta e fuga, nós paralisamos, fugimos ou fizemos escolhas, né, que nos trazem mais e mais problemas. Eu não sei se você já passou por isso, assim, ou já viu, após, com certeza se você não passou, você já viu alguém passar, né? De receber uma mensagem, interpretar uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa escrita, né? E a pessoa interpretar isso e na hora ficar com muita raiva, ou muito triste, ou magoada, e já bloquear a outra pessoa, ou dar aquela resposta, né? Aquela resposta que já começa a atacar a outra pessoa, e isso vai virando uma avalanche, né? Porque essa pessoa interpreta, se magoa, né? Sente tristeza, raiva, faz uma reação com base naquelas emoções e imediatamente a pessoa do outro lado também faz as suas interpretações e também muitas vezes reage. E assim surgem aquelas brigas quilométricas que cada um está falando de uma coisa e ninguém está falando de coisa nenhuma, né? Ninguém está se entendendo. Eu já passei por algumas situações assim, né? Ou bloqueia e depois desbloqueia e começa a discutir. Porque muitas vezes, quando estamos presos aos nossos sentimentos de raiva e de tristeza, né? Nós ficamos presos a uma forma de ver as coisas. E nós nos tornamos muito reativos e não conseguimos achar escolhas sábias para solucionar. Quando nós conseguimos ficar com o desconforto por alguns instantes, sem reagir de forma imediata, nós começamos a treinar, a abrir a nossa mente, a ver as situações por uma outra perspectiva. Isso nos permite a ver as situações de uma forma diferente, ou até mesmo reagir de uma forma diferente. E assim nós podemos evitar muitos outros sofrimentos, né? Muitos outros. O nos permitirmos ficar com situações desagradáveis, né? Talvez com o primeiro sofrimento, aquele que é inevitável, nos permite às vezes transformar primeiro aquilo que sentimos, entender o que sentimos, para depois reagir. A Romilda sabe, né? A gente já fez esse exercício de autoconsciência. A Romilda é minha aluna, gente. Ela já está nessa jornada de aprendizado, mas essa jornada de autoconsciência, né, dos nossos pensamentos, tudo, ela é constante. Porque todo dia, quando a gente começa a tomar consciência dos nossos pensamentos, dos nossos gatilhos, nós abrimos uma oportunidade de ver as circunstâncias sobre outra forma e de ver novas soluções, né, evitando o segundo sofrimento. Que na verdade o segundo sofrimento é fruto, muitas vezes, apenas dos nossos pensamentos. E que pensamentos são apenas pensamentos. E que é possível treinar, né? Eu quero que amanhã você não perca a nossa live das 6h30, que nós vamos fazer o exercício dos pensamentos. Nós vamos tomar consciência. A prática da respiração, ela ajuda, permite, né, a gente, ao observar a nossa respiração, a conhecer o fluxo da nossa mente. Porque os pensamentos, eles sempre existem. Eles estão sempre presentes. Porque a todo tempo nossa mente está funcionando, interpretando, analisando. Mas muitas vezes estamos presos a só uma forma de ver, que geralmente está relacionada às nossas experiências do passado, as nossas crenças, os nossos gatilhos.
E muitas vezes não conseguimos ver a visão, a perspectiva do outro, né? Bom dia, meu amor, eu também te amo. Acordou? Muitas vezes a gente não consegue ver a perspectiva do outro e não consegue ver outras soluções, né, para as circunstâncias por não conseguirmos nos desprender dos nossos pensamentos. Dessa forma de ver o mundo que construímos, né? E muitas vezes não temos sequer consciência. Então, o nosso exercício de hoje é a gente tomar consciência dos nossos gatilhos, né? Observar os nossos gatilhos. Aquilo que muitas vezes, um pensamento que vem, que nos prende, que ficamos ali às vezes horas e horas rodeados, né? Algum determinado específico sofrimento. Às vezes aquilo que você não está conseguindo achar uma solução fácil, ou algo que angustia o seu coração, né? Ou talvez uma decepção, um luto, algo que você tenha passado. Talvez um problema financeiro, né? Problemas financeiros às vezes nos fazem nos prender. Você quer ver um exemplo muito clássico? A gente passa por uma dificuldade, um imprevisto, e imediatamente a gente começa a pensar, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como resolver isso. E se eu não tiver dinheiro para pagar as contas? E se eu entrar num ciclo de juros? E se eu não pagar o cartão, o juro é muito alto, né? E se eu não tiver dinheiro para pagar, comprar comida no final do mês? E se eu for mandada embora do meu emprego, vou acabar ficando doente? E se eu não conseguir dormir mais, e eu não consigo ter saúde, tranquilidade para trabalhar? O problema financeiro às vezes afeta várias áreas da nossa vida apenas por conta dos nossos pensamentos. E quando a gente está preso a esses pensamentos, nós não conseguimos buscar novas soluções. Ficamos presos e não conseguimos ver novas oportunidades, né? Porque tudo tem solução, gente, só não tem solução para a morte. Depois que a gente morre, aí acabou, não tem mais jeito, né? Mas enquanto a gente fica preso ao nosso ciclo de pensamentos, né, as nossas angústias, e o segundo sofrimento, recebe uma coisa é o problema financeiro, às vezes uma falta de um dinheiro, X de dinheiro esse mês. Aí a gente preso nisso, para buscar uma solução, a gente passa dias e noites pensando, buscar uma solução e preso a outros medos e pensamentos. Quando às vezes o que precisamos é ficar com esse sentimento, esse pensamento, deixar sair aquilo, deixar ir os outros pensamentos para poder enxergar a solução mais sábia, né? A solução melhor para aquela situação, ou menos pior, às vezes é menos pior. Tá bem? Então me cobre amanhã, 6h30. 6h30, gente, vocês têm que acordar no horário. Hoje eu entrei atrasadinho um pouquinho ainda, mas o pessoal demorou bastante para entrar. Nós vamos fazer o exercício, né, para deixar ir os pensamentos e sair e abrir mão do segundo sofrimento, tá bom? Grande beijo, ótima semana extraordinária. Não percam a nossa reta final da nossa Semana da Consciência, dia 10 de dezembro acaba. Então, fica ligadinho e ótimo dia!